Mais um reforço oficializado no Palmeiras e é de peso, meus amigos. Paulinho é o novo atacante do Verdão e no vídeo de hoje eu analiso esse reforço. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos. Vamos conversar sobre esse grande reforço que chega ao Palmeiras, um baita jogador chegando ao time sim. E para já começar com aquele levantamento exclusivo do Análise Verdão, né, que vocês já estão acostumados, números do Paulinho pelo Atlético Mineiro, seu último clube, pra gente já ter uma noção do jogador que a gente tá falando, tá? 120 jogos disputados pelo Galo, marcando 50 gols e dando 11 assistências, então vocês veem que a média de participação direta é de menos do que uma a cada 2 jogos, né? Ou seja, precisa de 174 minutos para participar diretamente de um gol, é uma média bem interessante. Além disso, média de 2 finalizações a cada 90 minutos, com uma porcentagem de acerto de 54%. E aí, para traçar um comparativo, o Flaco e o Rony, nesse último Campeonato Brasileiro, tiveram 41% de acerto, e o Estevão, que foi o artilheiro do time, teve 44%. Então o Paulinho com 54% já é uma evolução a todos esses. Além disso, uma média de quase 5 chutes ali para marcar um gol, 0.7 em passe para finalização a cada 90 minutos, né, aquele passe para o chute, e 7.8 duelos ofensivos ganhos por jogo, num aproveitamento de 34%, que nem é tão bom assim, e o número cai muito pela bola aérea, tá? Pelo chão o Paulinho é até um jogador bastante combativo, bem interessante nesse sentido, mas pelo alto ele não ganha muitos duelos. Agora, claro que não podemos ficar só nos números, precisamos falar sobre o jogador, sobre características e também sobre a contratação em si, tá? Porque o Palmeiras faz uma movimentação no mercado que há tempos não se via no futebol brasileiro, principalmente por iniciativa do Palmeiras, que é tirar um dos principais jogadores do país de um time que disputa títulos com o Palmeiras, pelo menos disputava. O Palmeiras contrata um jogador que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2023, na mesma temporada que o Suárez veio pro Brasil e destruiu todo mundo, o artilheiro do campeonato foi o Paulinho pelo Atlético Mineiro, e que mesmo passando por problemas físicos em 2024, isso tem sim que ser falado, ele ainda foi artilheiro de um time finalista da Libertadores, ainda chegou a 20 gols numa temporada que teve problemas físicos e ainda é um jogador jovem, gente, 24 anos, tem o potencial não só do retorno esportivo como do financeiro também. Ai, Léo, mas ele foi caro. Óbvio, gente, como é que você vai contratar tudo isso que eu te falei e pagar barato? Impossível, né? Claro que um jogador desse é caro. Você pode debater o valor dos jogadores, o quanto que esse mercado tá inflacionado. Esse é um debate interessante, é um debate válido, mas essa é outra conversa. A realidade do mercado é essa, o preço é esse para contratar um jogador desse nível. Vai ter que desembolsar uma grana. Nas últimas 3 ou 4 temporadas, o Palmeiras conviveu com críticas por não contratar jogadores mais estabelecidos, mais provados, que sejam menos apostas, né? E mesmo contratando mais apostas, o Palmeiras gastou um bom dinheiro com isso. Muitos jogadores que deram errado e que renderam uma boa grana, né? Que o Palmeiras teve que desembolsar uma boa grana, melhor dizendo. O Paulinho, ele não é uma aposta. O Paulinho é um jogador acostumado com o futebol brasileiro, provado no futebol brasileiro, que ainda vai viver o seu auge físico, não chegou nele ainda, e que te entrega uma participação direta em gol a cada 2 jogos. Não tem como ser barato. Agora, dito tudo isso sobre a contratação, como aproveitar o melhor do Paulinho dentro do Palmeiras? Será que ele vai ser o camisa 9? Será que ele pode ser esse camisa 9 que o Palmeiras precisava? Vamos lá que o assunto é bom. O Paulinho surge na base do Vasco, não como esse camisa 9, ele é vendido e é usado para o Bayer Leverkusen como um ponta, ele era um ponta lá na Alemanha, não desponta na Alemanha, e quando volta para o Atlético Mineiro, volta para o Brasil, a sua melhor fase é jogando como uma dupla de ataque, sendo dupla de ataque ao lado do Hulk. Em termos de característica dentro de campo, o Paulinho é um atacante com muita noção de deslocamento, de movimentação, é um cara que se movimenta muito bem e une essa movimentação a uma baita qualidade com a bola no pé, uma qualidade técnica mesmo, um jogador que tem qualidade com a bola no pé. Ele tem capacidade tanto para receber no entrelinhas, né, que a gente chama, ou seja, entre 2 linhas de marcação do adversário, naquele espaço ali nas costas dos volantes, então ele tem essa capacidade de sair da frente e receber a bola nas costas dos
volantes para ajudar o time a jogar, como também capacidade para receber aberto em algumas oportunidades. Ele não é um driblador como o Estevão, mas ele tem uma capacidade de condução e principalmente uma capacidade para receber no espaço, para atacar o espaço nas costas da defesa, que talvez seja a sua principal qualidade. No Atlético, ele funcionou muito bem como essa dupla de ataque do Hulk, não só porque os dois se entendiam bem, mas porque eles realizavam movimentos complementares dentro de campo. Isso é fundamental de ser entendido para resolver se o Paulinho vai ter sucesso no Palmeiras ou não. Porque no Atlético Mineiro, se o Hulk baixava para receber a bola nas costas dos volantes, por exemplo, o Paulinho complementava esse movimento atacando espaço nas costas da defesa. Ou se o Paulinho recuava para receber essa bola, o Hulk atacava. Os dois estavam sempre se complementando nos movimentos. O Hulk caindo um pouco mais pela direita, o Paulinho um pouco mais pela esquerda. E esses movimentos, essas movimentações que ele fazia no Atlético, ele pode fazer como um centroavante pelo Palmeiras, jogando na posição de 9? Ele não está acostumado a fazer isso, mas sim, ele pode. O importante para ele encaixar no Palmeiras não é simplesmente a posição que ele vai jogar, se ele vai jogar como um segundo atacante ou como um 9, o mais importante é a função que ele vai exercer em campo, ou seja, ele pode ser escalado como ponta, pode ser usado como segundo atacante, pode ser 9, ele vai render independente da posição, mas dependendo do Palmeiras respeitar e usar bem as características dele e do coletivo do time complementar esses movimentos dele como o Hulk, por exemplo, fazia. Então, para facilitar e você entender melhor, o Paulinho não é e não vai ser aquele centroavante de ficar preso entre os zagueiros, de receber balão para disputar a bola pelo alto. Ele não pode ser usado assim, porque ele não é esse tipo de jogador, mas ele pode sim ser usado como um centroavante de uma outra característica, desde que o coletivo esteja preparado para isso, esteja entendendo isso. Como foi, por exemplo, com o Rony em 2022, o coletivo do Palmeiras estava ali no ponto certo, e não preciso nem falar que o Paulinho tecnicamente tem muito mais ferramentas no seu jogo do que o Rony. Assumindo que o Palmeiras precisa de um centroavante, né, ou precisava, enfim, era necessário contratar um centroavante e a diretoria já sabia disso, não imagino que eles iriam atrás do Paulinho assim à toa, até porque é um jogador que o Abel já disse que gosta. Então, pra mim, de duas, uma. Ou o Palmeiras tem um plano muito claro para aproveitar essas características do Paulinho como um 9 de mais movimentação e vai preparar o seu coletivo, o seu time para isso e pode dar muito certo. Ou o Palmeiras tem o plano de usar o Paulinho numa outra função, talvez como um segundo atacante, talvez como um ponta que vem de fora para dentro e quer contratar um outro jogador para ser esse centroavante, para ser esse 9 um pouco mais clássico. Também pode dar muito certo. O que não pode é ficar no meio do caminho entre essas duas alternativas, que é usar o Paulinho como um 9, mas sem aproveitar as características dele, ou usar o Paulinho como um segundo atacante, mas não contratar um outro centroavante, enfim, né? O importante é não ficar no meio do caminho e escolher o caminho que se quer seguir. De qualquer forma, é um reforço muito interessante para o Palmeiras. É caro sim, ele conviveu com alguns problemas físicos em 2024, isso é fato, isso com certeza prejudicou seu desempenho, prejudicou seus números ao longo da temporada, mas a sua lesão aparentemente não é grave, não preocupa o Palmeiras pelo menos, segundo as notícias, e não é uma daquelas lesões que o jogador volta diferente, né, que gera um receio se o cara vai voltar o mesmo, com uma ruptura de ligamento ou qualquer coisa do tipo. Pelas notícias, o Paulinho deve voltar ali entre março e abril, então ele vai estar pronto para a parte mais importante da temporada, só deve perder ali no máximo o Campeonato Paulista. E no fim das contas, meus amigos, façam um exercício aqui comigo, né? Palmeirenses que reclamaram tanto das contratações recentes, e eu já fiz muitas críticas aqui no canal sobre isso também. Se fosse o Botafogo, ou o Flamengo, o Corinthians, sei lá, qualquer um desses times, pagando 18 milhões no Paulinho do Atlético Mineiro, o que você pensaria? Eu, pelo menos, pensaria, pô, esse time tem ambição, esse time quer ganhar título em 2025, tá tirando o Paulinho lá do Atlético Mineiro, o cara que foi artilheiro em 2023. Se é isso que eu pensaria dos outros, é isso que eu vou pensar do Palmeiras também. Mas é óbvio que eu quero saber a sua opinião, então mande aqui nos comentários por favor, e esse vídeo também foi um pouco opinativo, né, mas quem acompanha o canal já sabe que vem aí nos próximos dias uma análise tática completa sobre o Paulinho, hein, com lances do jogo, explicando as características dele, pontos fortes, pontos fracos, ilustrando algumas das coisas que eu expliquei aqui e muito mais, então bicho, fique esperto. Porque eu não sei se você sabe, mas aqui no Análise Verdão a gente produz esse tipo de conteúdo para
todo jogador que chega ao Palmeiras. E não só os jogadores, o coletivo também. A gente faz análises táticas tanto individuais quanto coletivas de adversários do Palmeiras. Enfim, não perca seu tempo e inscreva-se. Esse é o resumo do recado. Não perca o seu tempo e inscreva-se aqui no Análise Verdão, porque vem muito conteúdo bacana pela frente. Eu já falei, inclusive, que 2025 é o ano de bater 100 mil inscritos aqui no canal e eu quero que você faça parte disso. E antes de fechar o vídeo, eu te deixo como recomendação você assistir esta outra análise aqui que saiu no canal. Deixa o like nesse vídeo primeiro, né? Afinal você assistiu até o final, então você curtiu e aí depois é só clicar aí na tela para assistir mais um belo conteúdo. Até a próxima.